habitação, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, ao Teu poder, à Tua graça, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nós estamos falando sobre batismo com o Espírito Santo. E ontem surgiu alguns questionamentos, são questionamentos até posteriores ao que a gente estava falando. E é interessante essas coisas virem à tona. Por quê? Porque mostra, de uma certa forma, um conhecimento prévio, não do que seja, mas do que a gente ouve por aí. Porque eu não sei se vocês perceberam, no início do estudo, apesar de eu falar de batismo com o Espírito Santo, fazer essa ligação, os textos que eu apresentei, nenhum deles falava sobre isso. Usava essa expressão, batismo com o Espírito Santo. E por que isso? Porque eu queria fixar na mente dos irmãos o que é a habitação do Espírito. Que o Espírito Santo é dado aos crentes, e todo aquele que crê, que foi alcançado pela graça de Deus, ele tem o Espírito. E aí eu apresentei uma argumentação, uma fala, que geralmente está por trás dessa doutrina, eu posso ter o Espírito Santo e não ser batizado com ele. Que isso é uma incoerência, até porque a Escritura não faz diferenciação de crentes com crentes, Crentes superiores, porque alcançaram uma casta, algum nível diferente, de status, e um crente inferior. O que você vê na Escritura são crentes maduros, e neófitos, ou aqueles que estão começando na fé. E esse conceito de uma classe mais alta, uma classe diferente de crentes no meio do povo de Deus, é um conceito gnóstico, em que um grupo de iniciados em determinados mistérios espirituais alcançam um nível maior do que outros. Essas coisas influenciaram o Evangelho, influenciaram principalmente o movimento pentecostal, porque é um movimento leigo. Quando a gente fala de um movimento leigo, diferente da Reforma Protestante, que é um movimento extremamente voltado para a exposição e o entendimento profundo da Escritura, e que um dos principais pilares para esse entendimento era o conhecimento das línguas originais. Então, todos esses homens do período da Reforma, eles eram grandes estudiosos da Bíblia. Eles conheciam profundamente a questão literária, eles conheciam profundamente a questão histórica, e eles conheciam profundamente as línguas originais. O que nós temos na Escritura é uma tradução, mas é uma tradução fiel, diferente, por exemplo, é uma crítica que eu e muitos fazem, da Bíblia na linguagem de hoje. A Bíblia na linguagem de hoje, querendo trazer a um conhecimento popular, ela distorce muitas vezes o sentido da Escritura. Querendo trazer muito para uma linguagem bem popular, uma linguagem bem... Então, é uma tradução, seria mais versão, complicada, difícil, de você trabalhar com ela na igreja. Num estudo, você que é um estudioso, tem em casa e tal. Então, o que acontece? As afirmações, a teologia, o ensino que sai a partir disso aí é um ensino fundamentado, seguro, firme. Quando eu falo em tradução, não que você não possa se ater à Escritura, porque as traduções são traduções fiéis, as traduções que nós temos. Não são traduções feitas necessariamente por crentes, mas são estudiosos, sejam crentes ou não, da Bíblia. Só que muitas vezes o contexto que a gente às vezes não consegue captar da leitura do texto, uma pessoa simples, que não tenha essas ferramentas, não consegue captar. Uma palavra, às vezes, vocês já viram nas nossas exposições, que às vezes na nossa língua é uma palavra bastante abrangente, e é a única palavra que traduz aquele termo lá no original, mas lá no original, se você pegar o dicionário, você vê várias acepções da palavra,
lá no original, ela tem uma acepção particular com relação àquela palavra. Então, tudo isso é levado em conta quando você expõe a Escritura, quando você estuda a Escritura, quando você extrai dela ensinos. Né? E a gente tem 2 documentos que são documentos assim fortíssimos, que não são os únicos documentos da Assembleia de Westminster, né? A Assembleia de Westminster não só fez o Catecismo Maior e Menor e a Confissão de Fé, mas existem comentários, tá, de todos os livros que esses homens fizeram. Foram 110 ou 105 teólogos estudando a Bíblia para produzir esse material durante 4, 5 anos. Então, assim, é algo substancial, algo firme. E, infelizmente, o movimento pentecostal ele surge com um movimento leigo. Então, por exemplo, aquilo que a Maria Alice fez, nenhum especialista ia fazer. Como ela disse, mas fogo aqui não tem a ver com fogo lá no Pentecostes. Poderia ter essa relação, mas não tem. Por que não tem? Porque o contexto determina isso. Porque o contexto determina. O que o Lucas fez, por exemplo, no Salmo 85, quando você pega verdade e justiça, né? Para um teólogo, né? Ele olha ali, ele já sabe. Aqui pode estar falando de Cristo. Então ele fez uma ligação com Cristo no Novo Testamento. E a ligação é correta. Ali ele está falando disso mesmo. É uma profecia a respeito de Cristo, daquele que havia de vir. Então percebam que uma exposição na Escritura não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Você não pega o texto e, às vezes, eu pego um texto, né, e aí a pessoa pergunta, olha, superficialmente está parecendo isso. Por quê? Porque a tradução é fiel. A nossa tradução é uma tradução boa. As traduções que nós temos da Escritura, sejam católicas, sejam protestantes, né? Tirando os apócrifos, né? Os livros apócrifos que a Bíblia católica, são traduções fiéis do texto original, com algumas variações, né? Com algumas que isso é normal, numa tradução até de documentos antigos. Então você pode afirmar alguma coisa, principalmente aquilo que está claro, né? E, assim, muita coisa na Escritura, vamos dizer, 80%, você vai ler da Escritura e vai conseguir interpretar ali o que ela está dizendo. Mas se você quiser algo mais profundo, algo mais, você tem que fazer um estudo maior. E são nesses estudos que a gente consegue ver de forma mais ampla aquilo que está sendo falado ali. Por que eu estou fazendo essa digressão aqui, né? Porque o movimento pentecostal, ele trouxe muitas coisas ruins. Algumas coisas boas e muitas coisas ruins. E uma das piores, vamos dizer assim, como se diz, uma das piores contribuições do movimento pentecostal, tirando aquele lado emotivo, foi olhar a Bíblia, né, interpretar a Bíblia de forma muito emotiva, de forma superficial. E aí os erros surgem. Né? Eles surgem. Então, o que nós vimos? Nós vimos que quem é uma pessoa alcançada por Deus, ou seja, abraçou a fé, tem o Espírito Santo. Que ele só pode abraçar a fé ou chegar a Deus ou a essa fé por meio da palavra. E no momento da pregação da palavra, e no momento que, ou melhor, no momento em que a palavra é pregada, a pessoa responde com fé, a gente sabe que isso é ação de Deus, né? Ela tem a habitação do Espírito. Ela recebe o selo, como a Escritura mesmo diz. Então, ontem, nós demos continuidade a isso, né? Falando, mostrando, né, que o batismo de João era um sinal do batismo de Jesus. Ou seja, do batismo da igreja. Agora inicia-se uma nova dispensação. Então, o próprio Senhor Jesus, ele é batizado. E vocês vão perceber com água, João, nós vamos perceber que os batismos que ocorrem após, né, a morte e a ressurreição de Cristo, todos seguem o mesmo princípio de João. É o batismo com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Tá? Lá na frente, que a gente vai ver, provavelmente a gente vai ver isso amanhã, a gente vai ver essas ocorrências. Tá? E vai ver como isso se inicia ali em Pentecostes, como nós falamos, o derramamento do Espírito, o que significava Pentecostes, né, o início de uma nova era, e uma era em que o Espírito Santo iria, né, agir em toda a carne, não estaria limitado ali ao povo da aliança, no caso o Velho Testamento de Israel, né, e que esse derramamento era um derramamento de poder. Poder por quê? Porque agora o Espírito Santo estava sendo dado a todos aqueles que creem. Eu não sei se eu vou citar isso, mas lá em, acho que é Atos capítulo 1, quando se fala, né, deixa eu abrir aqui, ver se é realmente esse texto. Deixa eu ver aqui. Porque atribui-se, né, ao Espírito Santo isso. Quando ele diz assim, não vos compete conhecer, capítulo 1:8 de Atos. Tempos ou épocas que o Pai preservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muitas vezes as pessoas confundem esse poder com coisas miraculosas. E lógico que essas coisas acompanhavam e tinham um propósito, como já falamos, né, anteriormente, até na igreja, né, que era para confirmar a palavra que estava sendo trazida. Mas o poder do Espírito Santo na vida do crente é para ser testemunha. Está muito claro aqui. Para ele ter coragem de testemunhar do Evangelho. Tanto que tem um episódio, eu acho que é eu não sei se é o capítulo 4 ou 8 de Atos, quando a igreja está reunida, os discípulos do Senhor Jesus, apóstolos, eles saem da prisão e eles oram para que o Senhor derrame sobre eles poder. E aí, poder para quê? Para pregar o Evangelho, porque eles estavam amedrontados, né? Depois da morte do Senhor Jesus, eles se fechavam em determinados lugares e cultuavam, porque eles estavam com medo da perseguição e tudo mais, né? E aí eles pedem ao Senhor poder para testemunhar o seu Espírito. E aí o lugar treme. O lugar treme como resposta de Deus, como sinal da resposta de Deus ao pedido deles. É como se eles estivessem dizendo, não, vocês vão ter poder para testemunhar. E a partir daí eles começam a pregar o Evangelho sem medo. Né? Então, o poder que a Escritura fala que o Espírito Santo nos dá é esse poder. Para testemunhar, para ter coragem de falar do Evangelho, até mesmo diante da morte. Eu não vou desenvolver isso, né, hoje aqui, mas nós vamos dar aí continuidade ao tema, fechando aqui essa primeira parte. Então, ontem nós... deixa eu ver aqui. Nós falamos que o batismo de João era uma representação... É porque as folhas voaram, acho que ficou em ordem aqui. Deixa eu ver aqui. Uma representação, né, um sinal do batismo do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar, ou vamos continuar falando, desse Espírito Santo, no que se refere, do Espírito Santo, né? No que se refere ao seu ministério. Ou seja, a sua ação. O Espírito Santo, ele tem uma atuação. Como, por exemplo, Deus elege, Cristo redime e o Espírito aplica a salvação no crente. Apesar de você ter aí, em todos os momentos da ordem da salvação, a Trindade agindo, você vê que nesse processo da ordem de salvação, você vê que as pessoas da Trindade, elas têm vamos dizer assim, uma ação, vamos dizer assim, maior. No Velho Testamento você vê Deus Pai, né? Você vê Cristo, o anjo do Senhor, e todas as manifestações de Deus no Velho Testamento, era Cristo que estava ali, a segunda pessoa da Trindade. E no Novo Testamento você vê também a ação do Espírito Santo, convencendo e tal, mas a ênfase ali é Deus que chama o seu povo e elege o seu povo. No Novo Testamento você vê Cristo executando a sua obra.
ali nesse período interbíblico, né, entre Novo e Velho Testamento. Ao final da dispensação do Velho Testamento, entrando ali a plenitude dos tempos. E na plenitude dos tempos você vê a ação do Espírito Santo. Não que Deus Pai e Deus Filho não estejam agindo porque são a mesma pessoa, né? Mas qual é o ministério do Espírito Santo? O ministério do Espírito Santo é santificar e regenerar, tá? Acho que deu uma voada aqui nos papéis, tá? Santificar e regenerar e revelar a palavra de Deus, tá? Esse é o ministério do Espírito Santo, tá? Trazer o conhecimento, tá? Ao povo de Deus. O Espírito Santo ele trabalha juntamente com a palavra, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Deixa eu ver aqui, que eu acho que voou as folhas. Tá, vamos lá. Onde deu aquela voada, saiu da ordem aqui, tá um pouco fora de ordem, mas eu vou tentar seguir aqui esse... Abram Ezequiel, tá? Capítulo 36, versos 25 a 27. Tá? Quais são as ações do Espírito Santo, em especial no Novo Testamento? Acontece em toda a Escritura, tá? Mas no Novo Testamento se torna muito claro. Lá, quando o Senhor Jesus Cristo, ali nos capítulos 16 e 17, fala da sua missão, que estava indo para o Pai, que iria morrer e tal, e iria dar o Espírito Santo. E o Espírito Santo seria aquele que traria o convencimento da verdade, da justiça e do juízo. Ou seja, o ministério do Espírito Santo é a pregação da palavra no Novo Testamento. É por meio da regeneração e da ação do Espírito Santo, através da palavra, que ele se manifesta. Tá? Então, muitas vezes as pessoas acham que o ministério do Espírito Santo é fazer milagres e tal, e curas e aquela coisa toda, mas o ministério do Espírito Santo, no Novo Testamento, está relacionado diretamente à pregação e à exposição da palavra, ao convencimento, tá? E à santificação e regeneração. Então vamos lá. Abra aí Ezequiel capítulo 36, versos 25 a 27. Veja o que a Escritura vai dizer. Tá. É isso mesmo. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Perceba aqui a importância da habitação do espírito. A habitação do espírito faz com que o homem ande... Faz com que o homem ande nos caminhos do Senhor e guarde os seus preceitos. Ou seja, o Espírito Santo, a palavra está dizendo, é aquele que santifica, é aquele que regenera. E a santificação é algo extremamente pontual na vida do crente. Por quê? Porque não existe crente que não seja santo. O apóstolo Paulo vai dizer assim, se vocês estão na carne, o Espírito Santo não habita em vós. Mas se vocês estão no Espírito, vocês são santos, uma outra linguagem, parafraseando. O que vai fazer a diferença na vida de uma pessoa é a habitação do Espírito. E é essa habitação do Espírito que vai torná-lo santo, vai santificá-lo. É essa habitação no Espírito também
que vai convencer o homem do pecado. Abre aí João capítulo 16, verso 8 e 9. Percebam que o Espírito Santo ele faz com que os homens guardem os juízos e observem os mandamentos do Senhor. Isso seria tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Veja o que diz João capítulo 16, versos 8, 9, 10 e 11. Quando ele diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Que convencimento é esse? A conversão. Como é que ele vai convencer o mundo? Por meio da pregação da palavra. Isso não está dito aqui, né? Aqui você não vê ele dizendo que esse convencimento vem por meio da palavra. Mas isso está claro pela leitura que nós fazemos de toda a Escritura. E até mesmo pelos textos que nós lemos, como do apóstolo Paulo. Em quem também vós, depois de ter ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, né, e tendo crido, fostes selados. Então o que você vê aí? Você vê que o ministério do Espírito Santo é convencer o homem. O ministério do Espírito Santo está relacionado diretamente à pregação da palavra de Deus. Veja aí, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, fala-se de arrependimento, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Perceba que toda a ordem, vamos dizer assim, da salvação está presente aqui. Né? A questão da justiça de Deus, a questão do pecado, né? E você vê que existe uma ordem aí, e do juízo final, ou seja, do último dia. Então percebam que esse é o ministério do Espírito Santo. Guiar o homem na verdade. Veja o verso 13 desse mesmo capítulo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Veja, não tem nada de batismo, de poder, de cura, daquilo que nós estamos... Por quê? Porque essas coisas eram sinais, estavam atreladas à pregação da palavra. É um autor, eu não vou saber dizer quem agora, mas ele fala uma coisa muito interessante e que é a realidade. Os sinais são para os incrédulos. Sinais são para aqueles que não creem. Se nós olharmos lá o chamado de... eu acho que na próxima nosso retiro eu estou pensando em falar sobre isso, sobre profecia e profetas. Você vê o chamado de Moisés, que ele é o primeiro profeta, pelo menos assim, categoricamente falando, né? Você tem Jó, você tem... acho que é Jó. Tem um caráter profético também, mas ele é o profeta clássico ali do povo judeu. É Moisés. Então, podemos considerar ele como o primeiro profeta. E aí ele é chamado para ir lá no Egito e trazer o seu povo. E aí, na conversa entre... Isso está em Êxodo capítulo 4, 3 e 4. Na conversa entre ele e Deus, aí ele diz assim, Senhor, mas não vão crer em mim. Aí ele diz assim, pegue a vara. Aí ele pega a vara que tem na mão. Joga no chão. Aí ele transformou numa cobra. Pega a vara de novo. Aí ele pega. Aí ele manda um outro sinal. Aí ele diz assim, se não te crerem por causa desse sinal, te crerão por causa desse. Que era transformar águas em sangue. Se não me engano. Existem duas evidências ali de sinais. E os sinais, ali já está... isso, né? Da lepra, né? Que ele manda colocar a mão no peito e fica leprosa e depois ela fica curada, assim, do nada. Então ele fala, olha, se não crerem em quê? Que eu te enviei, que tudo aquilo que você está falando vem de Deus, né? É Deus quem está dizendo. Por causa do primeiro sinal, vão crer por causa do segundo. Então os sinais eram evidências de que era Deus que estava falando, aqueles homens falavam da parte de Deus, e a mensagem que eles traziam era uma mensagem divina. Esse era o objetivo do sinal. Quando
Não há mais a necessidade de sabermos, de identificarmos. Ah, isso aqui é a palavra de Deus, isso não é. Ah, esse homem está falando pelo poder de Deus, esse não está falando. Quando termina quando não tem mais essa necessidade, os sinais deixam de acontecer. Porque eles tinham somente essa característica. Apontar para aqueles homens que estavam trazendo a palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo que está por trás disso tudo, o objetivo dele não é fazer milagres para que os homens creiam. O objetivo é a pregação da palavra, guiar na verdade. É o que nós estamos vendo aqui. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O ministério do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, santificá-lo e regenerá-lo. Esse é o ministério do Espírito Santo. Então, quando você ouve dizer por aí que sobre o batismo do Espírito Santo, ou que o Espírito Santo eles não, às vezes até dizem isso literalmente, mas é o que fica por trás. O ministério do Espírito Santo é curar, é falar em língua. Não, não é. Não é. O ministério do Espírito Santo está relacionado à sua própria expressão, ao seu próprio nome. Santificar, regenerar, transformar o coração do homem e guiá-lo na verdade. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, que aquele que não tem o Espírito de Cristo não tem a mente dele e não vai entender, ele não vai aceitar. Por quê? Porque ele não tem o selo do Espírito, ele não tem a habitação do Espírito, ele não vai entender, ele não vai compreender com o coração, com a mente. Não é uma compreensão do que está falando, eu entendo que está sendo dito. Não, é uma compreensão no sentido de abraçar o Evangelho, de ser alcançado pela graça de Deus, abraçando o Evangelho, caindo as escamas, a cegueira espiritual e começando a ver agora a verdade. Por isso a água no batismo. Me perguntaram aqui, acho que foi a Michele, mas acho que teve uma outra pessoa. Percebam que na antiga dispensação você tem determinados sinais que não aparecem na nova dispensação. Por exemplo, todos os sacrifícios no Velho Testamento são cruentos. Por quê? No Novo Testamento não tem mais sacrifício. O sangue que é citado no Novo Testamento remete ao passado, não a uma coisa futura. Então, por exemplo, a circuncisão deixa de existir por quê? Sacrifício cruento. Era cortar o prepúcio do membro masculino, por quê? Sangue apontava para a cruz e o órgão do homem apontava para quê? Para a descendência. Esse é o significado. Quando Cristo vem, esse símbolo é deixado de lado. Por quê? Porque era um sinal da morte do sacrifício de Cristo. E todos os outros sacrifícios no Velho Testamento, a nossa confissão vai dizer isso, A administração do Velho Testamento é diferente da do Novo, nesse sentido. Mas apontava, todos eles estão lá no Novo Testamento. Eram sombras que apontavam para aquilo que havia de vir. Então, quando aquilo se manifesta, a necessidade desses sacrifícios apontando para ele deixam de existir. Tanto que o apóstolo Paulo vai criticar os crentes da Galácia, porque os judaizantes diziam assim, olha, vocês precisam se batizar, mas tem que se circuncidar. E aí Paulo vai dizer assim, se vocês estiverem fazendo, vocês vão estar se aperfeiçoando na carne, porque essas coisas apontavam para Cristo, hoje não há mais necessidade disso. Eram sinais. É como se você tivesse vindo para cá e tem um sinal assim, vire à direita. Aí você virou à direita. Você precisa daquela placa de novo? Vou botar para dizer para você que você precisa virar à direita. Você já virou, passou. Aquele sinal não tem mais necessidade. Por quê? Porque já chegou aquilo que apontava. Aí você vê no Novo Testamento a água ali no ritual do batismo. Por quê? Por causa da purificação do Espírito. A água do batismo representava a limpeza espiritual, que era fruto do quê? Consequência do quê? Da cruz. O Espírito Santo só vem da forma como veio por causa da morte de Cristo e por causa da sua ressurreição. Então, quando se batizava e se lançava água
sobre o batizado estava dizendo que ele estava limpo, que ele foi purificado de todos os seus pecados. E essa água representava a ação do Espírito Santo na vida do crente, habitando nele, que é o selo do novo pacto. Abram aí Romanos capítulo 4, verso 11. Veja o que o texto vai dizer. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Ele está falando de Abraão. E ele está dizendo aqui que ele será pai daqueles que não são circuncidados. Mais adiante ele vai atrelar isso ao batismo. Como é que se entrava no Velho Testamento? Circuncisão. A criança que nascia no ambiente da aliança, e o homem que abraçava, na idade adulta, a fé judaica. Como se faz isso no Novo Testamento? O que representava essa aliança do Velho Testamento? Apontava para Cristo, para a cruz. O que o batismo representa? Também aponta para Cristo, mas para a ação santificadora e purificadora do Espírito Santo de Deus, para a consequência da cruz. A água é aquela que purifica, como o Espírito Santo purifica. É por isso que Paulo, o texto básico, de Efésios, capítulo 1, 13 e 14, diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esse batismo representa, com a água, a habitação inicial do Espírito Santo no crente, um novo coração, que é a conversão, aquilo que Tito vai falar, e nós vamos citar o capítulo 3 de Tito, que fala do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A linguagem, juntando a ideia da água do batismo de purificar com a ação do Espírito Santo. E essas coisas representam o quê? A regeneração do novo homem. Essa regeneração se dá pela habitação do Espírito. Na ordem da salvação, o homem crê por meio da palavra, a fé é dom de Deus, a salvação é algo que Deus opera na vida do homem. Essa fé demonstra que ele tem o Espírito, porque ele passa a ver aquilo que ele não via, e responde positivamente ao chamado evangélico, ao chamado evangelho, e esse Espírito agora passa a habitar no coração dele, santificando o crente. Por isso que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 7, ele vai falar dessa luta que existe, que é algo que caracteriza o crente. O descrente não tem essa luta. Ele pode ter, por exemplo, uma luta moral entre o certo e o errado, mas não o entendimento daquilo que é pecado e que desagrada a Deus e aquilo que não é pecado e agrada a Deus. E essa luta dentro dele de fazer não a vontade da carne, mas a vontade de Deus. Então, aquilo ali que Paulo relata no capítulo 7 é uma característica de uma pessoa que tem a habitação do Espírito, que reconhece a vontade de Deus e quer se conformar a essa vontade. Então, é esse o ministério do Espírito Santo. Regenerar, purificar, guiar na verdade, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Abra aí João capítulo 3, verso 3. Nessa conversa com Nicodemos, o Senhor Jesus está falando uma linguagem, vamos dizer assim, figurada ou religiosa, uma nossa linguagem, a respeito do novo nascimento. Então, é algo que é feito pelo Espírito Santo. Ele diz assim, no verso 3, a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que seria esse novo nascimento? Na realidade, essa tradução é uma tradução idiomática. O que é uma tradução idiomática? É quando eu traduzo uma expressão, uma palavra, uma frase, não literalmente, porque não existe, vamos dizer assim, relação entre essas línguas.
na palavra que está sendo traduzida. Então eu traduzo por uma expressão semelhante, que na nossa língua seria mais ou menos o que, como por exemplo, saudade. Não existe essa palavra no inglês, né? Então você vai traduzir saudade no inglês, é mício, né? É sentir falta. Mas saudade no português é muito mais do que isso. Tá? Literalmente aqui é nascer do alto, tá? Que foi traduzido por nascer de novo. Provavelmente porque essa é uma linguagem nossa, né? Linguagem nossa. No momento em que ele traduziu dessa forma, ele fez, o tradutor fez uma escolha. Ele sempre vai ter que fazer uma escolha, tá? Às vezes em situações como essa. Qual foi o objetivo dele? O objetivo dele era dar um entendimento do que aquele texto representa para nós, na nossa visão cristã. O que é nascer de novo? O que é um novo nascimento? Você vê isso em outras expressões da Escritura. Não é a conversão? Só que ele está falando que é nascer do alto. Ou seja, esse nascimento vem lá de cima, não é algo nosso. Tá? Não é algo produzido pelo homem. É algo produzido unicamente por Deus. A salvação, ela tem uma ação monergística, ou seja, é Deus quem age. Se Deus não resolve salvar o homem, dando um novo coração, dando um entendimento, o homem jamais, por si só, pelo seu entendimento, pela leitura da Escritura somente, sem a assistência do Espírito, ele não vem a Cristo. Eu gosto de falar de uma situação, quando falo sobre isso. Eu não sei se vocês conhecem o pastor Alfredo, né? Foi meu pastor, foi ele que me enviou para o seminário, ele já pregou na nossa igreja, e ele estava fazendo um curso aqui de doutorado na área de História. Ele é formado em Filosofia e História. Aí estava fazendo aqui na UFRJ. E aí, uma das conversas, né, que a gente tinha, porque a tese dele estava relacionada à missiologia nos índios lá na Amazônia, e aí ele disse que ele tinha uma professora que era calvinista. Cara, ele disse, cara, essa professora, que era uma orientadora dele, ela sabe tudo sobre calvinismo. Aí eu falei, ela é crente? Ele falou, não. Não é crente. Como uma pessoa pode conhecer, né, calvinismo, ou seja, as doutrinas que Calvino pregava, né, os 5, a tulipe e outras coisas mais, provavelmente, mas principalmente esse aspecto, ele ficava impressionado do que ela conhecia, ela estudava Calvino. Provavelmente deveria ser o trabalho de história dela. E Calvino fazia o quê? Escrevia sobre a palavra de Deus. Na verdade, ela estava trabalhando os escritos dele. E ele, às vezes, conversava com ela a respeito da questão da salvação e tal, né, na visão de Calvino, que é a visão bíblica e tal. Aí ele, conversando com ele, ficava impressionado. Falei, cara, como é que pode uma pessoa conhecer essas coisas, né, e não responder positivamente ao Evangelho? E ela achava lindo todas aquelas coisas. É muito bonito isso. Ela se impressionava com a mensagem, com os escritos de João Calvino a respeito da Escritura. É isso aqui. É você ir para a palavra de Deus sem o auxílio do Espírito Santo. Por isso que nós oramos pedindo iluminação do Espírito. Para que nós possamos entender aquilo que a Escritura está falando, não entender intelectualmente somente, mas para que essas coisas desçam ao nosso coração, façam parte da nossa vida. Isso faça parte de nós. Por quê? Porque essas coisas, essas verdades fazendo parte da nossa natureza, fazendo parte da nossa vida, nós vamos ver a partir delas. Mas essas coisas só podem ser dadas com o Espírito Santo. Quando Paulo fala lá que o Evangelho é cheiro de vida para alguns e cheiro de morte para outros, por quê? Porque o cheiro de vida, ou seja, quando o Evangelho é pregado, para esses, ele é acompanhado pela ação do Espírito Santo, que vai pegar a palavra de Deus e vai fazer com que essa palavra haja no coração do homem. Mas esse evangelho que tem cheiro de morte é aquele evangelho que vem e que não vem acompanhado da ação do Espírito para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o que acontece com ele? Quando o homem é impactado com a palavra de Deus, mas quando não vem acompanhado da ação do Espírito para transformar o coração do homem, o que acontece? Dureza de coração. Faraó é um exemplo. Faraó é um exemplo. Cada vez mais que a palavra de Deus era pregada, a vontade de Deus era
apresentada a ele, e ele sofria por causa disso, reconhecia, o que acontecia? Endurecia mais o coração do homem. Tá? Veja o que diz Tito, capítulo 3, versos 5 e 6. Eu vou abrir aqui e vou ler todo o texto. Capítulo 3. Vejam, verso 3, assim. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-vos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para conosco, para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Veja o que ele diz. Não foi por obras praticadas por nós, mas por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito. Como que o Espírito lava e renova alguém? Qual é o único instrumento que o Espírito Santo usa para transformar o coração de uma pessoa? A palavra de Deus. Veja Paulo ali em 1 Coríntios, quando ele diz lá, nos primeiros capítulos, acho que no capítulo 2, quando ele diz assim, olha, eu quando vim no meio de vós, não procurei falar, né, com sabedoria humana, mas a única coisa que me importava era falar do Evangelho de Cristo. E por que ele fala isso? Porque na sua época, a escola de retórica, o bom discurso, ele era privilegiado. Existia isso dentro da igreja de Corinto. Por isso aquela confusão, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, sou daquele outro. Ah? E muitos pregadores chegavam, como hoje em dia acontece, né, com aquele palavrório todo, com aquela coisa, com aquelas táticas retóricas de seduzir a pessoa àquele discurso, chamar a atenção da pessoa àquele discurso. E aí, na realidade, o que se chama é a atenção à pessoa e não à palavra. E Paulo diz, eu não usei desse tipo de coisa. E Paulo era um homem versado nessas coisas. Tá? Tanto no meio judaico quanto no meio romano. Tá? Ele era um erudito da sua época. Tá? E a gente vê isso pela própria credencial do apóstolo Paulo. Mas ele não estava preocupado com isso. A sua preocupação era simplesmente pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque é a única coisa que o Espírito Santo vai usar na vida do crente para transformá-lo. Então, quando você vira assim, uma pessoa estava na praia, aí passou um avião e Jesus salva, e ela se converteu. Não acreditem nisso. Porque a fé vem pela pregação. Aqui, ó, Romanos capítulo 10, ele vai dizer assim, ó. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo aqui é exposição. Tá? Então, provavelmente, se o homem olhou aquilo lá e foi realmente uma conversão, é porque o Espírito Santo já tinha batido no coração dele, já muito, estava trabalhando o coração daquele homem, tá? Por meio da palavra. Ele era um ouvinte da palavra de Deus, e naquele momento ali, aquelas coisas fizeram sentido quando ele olha aquela mensagem, porque a palavra tem poder. Tá? A gente, por exemplo, olha, como eu já citei aqui, o ladrão na cruz. Aí as pessoas tiram várias conclusões erradas a respeito do ladrão na cruz. Porque não percebem todo o contexto em que aquilo está inserido. Como naquele homem, por exemplo, o cego, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cara aparece do nada, um cego, geralmente os cegos eram mendigos, e ele profere uma expressão que aponta para o caráter geral de Cristo. Era o Messias, era o descendente de Davi, era o Filho de Deus. Com aquela expressão, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só aquela expressão já queria dizer muito. E aí você vê aquele cara caindo do nada. Por que ele fala aquilo? Por que o ladrão na cruz diz assim, você não tem, vamos dizer assim...
nem mesmo temes a Deus. Isso, é como se você não tem medo de você estar na mesma sentença. Esse homem não fez nada, ele é um homem santo. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Por que ele fala isso? Porque ele ouvia falar do Senhor Jesus. As pessoas ouviam falar do que ele fazia, do seu ministério. E só ouvir a respeito de Cristo já era um instrumento do Espírito Santo para agir no coração do homem. O que é ouvir a respeito de Cristo hoje? A pregação da palavra. Se você está no seu trabalho, se você está em um determinado lugar, e você está conversando com uma pessoa, e você está falando literalmente da Bíblia, ou está tirando, às vezes você não usa expressões literais, mas tirando da Bíblia o ensinamento e apresentando, o que você está fazendo? Você está pregando? E são essas coisas que vão quebrar o coração do homem. É a pedra, é o martelo que esmiuça a penha, ou seja, a pedra. Por isso que depois desse estudo a gente não vai ter tempo para falar sobre isso. Eu falo sobre conversão. Por quê? Porque a conversão ela pode se dar de várias formas. Ela pode ser uma coisa progressiva, como pode ser uma coisa instantânea. Geralmente, essa progressão se dá na vida dos crentes, dos filhos de crentes, que nem percebem, às vezes, quando se converteram. É uma coisa tão progressiva que se você perguntar para alguns filhos de crente, para a maioria deles, vamos dizer assim, qual foi o momento da sua conversão? Eles chamam um momento de crise, né? Cara, não sei. Só sei que foi assim. Ele não sabe. Por quê? Porque ele foi criado no Evangelho. E aí o Evangelho, o Espírito Santo vai atuando no coração dos nossos filhos, e essas coisas começam a fazer assim, e num determinado momento você vê ele expressando a sua fé. Mas um homem, às vezes, que está no mundo, que nunca ouviu lá do Evangelho como nós ouvimos, porque o nosso, pelo menos até hoje, nosso país é um país cristão e se fala, porque existem países que nunca ouviram falar de Cristo, nem tem Bíblia. Aí o cara ouve uma pregação e aquilo se impacta naquele momento e você vê, aquele momento ali foi o momento inicial da sua conversão. Completamente diferente. É um momento de crise. O cara chora muitas vezes desesperadamente. Eu me lembro de um amigo nosso do quartel, que nós levamos, hoje ele é pastor, nem mais, já se aposentou. Eu nem era pastor na época, era militar. E aí começamos a conversar sobre o Evangelho, então eu convidei ele para ir num trabalho nosso lá, de evangelismo, Aí o cara lá, pregando lá e tal, até achei meio estranho, eu falei, ai meu Deus do céu, que o cara tava todo, era para jovem, então ele tava todo vestido de caracterizado e tal, aquela coisa toda e tal, mas o cara pregou a palavra, no momento que ele pregou a palavra, ele chorava compulsivamente, e ele chegava para mim e falava assim, eu nunca tinha visto aquilo, apesar de ver pessoas chorando na igreja, às vezes por causa de uma pregação e tal, até você, se sensibilizar, mas assim, o desespero dele, ele, Oreb, cara, eu sou pecador, e tal, chorava, e naquele momento ali, a gente percebeu que ele havia abraçado o Evangelho, ou seja, que Cristo havia agido no coração dele, e dali por diante a vida dele foi completamente diferente. Foi um momento de crise, Então, geralmente isso não acontece. Não que não possa acontecer, acontece. Com filhos de crente. Às vezes isso acontece quando eles se desviam. E aí, quando voltam, eles só voltam por meio de lapada. Geralmente é assim. Eles vão batendo a cara por aí e percebem, opa, na casa do pai eu tinha isso, aqui eu estou passando dessa forma, eu vou voltar. Então você vai perceber que a maneira como o Espírito Santo vai agir, ou seja, esse momento de conversão vai ser diferente, mas a maneira que ele age é uma maneira progressiva. Ele está trabalhando no coração do homem e a gente não sabe. É aquela parábola da semente. Veja como a Escritura toda ela se alinha, Que como que um homem que jogou uma semente na terra e a semente cresceu e ele não sabe como, e aí no outro dia ele colhe os frutos. Ali está falando do trabalho do Espírito Santo na vida do coração do homem. É um trabalho invisível. Por quê? Porque ele regenera, ele santifica,
e Ele guia na verdade. Tá? Já lá no Velho Testamento, você vê indicações do Espírito Santo lavando o pecado do homem. Tá? Abra Isaías capítulo 4, verso 4. As promessas do Espírito Santo no Velho Testamento, quando apontavam para o Novo Testamento, apontavam na perspectiva de um derramamento do Espírito. Ou seja, agora o Espírito ia agir em toda a carne, não somente ali. Né? O mundo iria ver o poder do Espírito Santo de Deus ultrapassando as barreiras locais, e essas coisas seriam visíveis a nós. É o que nós chamamos muitas vezes de avivamento. Tá? Você vê 3.000 pessoas se convertendo ali. Aí depois, mais algumas pessoas se juntando à igreja. A igreja cresce, 5.000. Aí você vê Paulo pregando em determinados lugares, uns rejeitando o evangelho, outros abraçando o evangelho. E assim sucessivamente. O que é isso? A ação do Espírito Santo na vida da igreja. É o poder do Espírito, transformando o coração do homem. Tá? A gente diz que milagre é uma coisa que não acontece ordinariamente. Tá? Muitas vezes a gente confunde milagre com providência. Tá? Mas milagre é aquilo que acontece fora da ordem natural. Tá? É fora da ordem natural, é milagre. Uma pessoa se curou de câncer. Estava desenganada. Ninguém podia fazer mais nada. No outro dia ela está boa. É milagre. Tá? É milagre. Isso é milagre. A gente às vezes minimiza, né? Milagre. Não. Providência. Tá? Mas existe um milagre que acontece corriqueiramente. E que nós não damos o mesmo peso que nós damos quando acontece uma coisa assim, milagrosa. Né? E essas coisas milagrosas hoje só acontecem por meio da oração. Não existem homens que dizem, você vai ser curado. Aí bota a mão e cura. Tá? Isso não existe mais, isso acabou. Tá? Então, quando Deus quer curar ou fazer alguma coisa, Ele não utiliza os homens como utilizava no passado, com os profetas, os apóstolos, porque essas coisas estavam atreladas à palavra de Deus. Né? Nós já falamos isso na igreja e provavelmente vamos falar de novo, num momento como esse. Tá? Mas quando a igreja ora, Deus age. E até mesmo sem a oração da igreja, conforme a sua vontade. Você tem relatos de pessoas aí que são curadas, tá? E que atribuem a Maria, a não sei quem, a santos, se realmente ela foi curada, foi obra do Espírito Santo de Deus. Tá? Pela vontade de Deus. Pura e simplesmente. Tá? Mas curas hoje, elas vêm por meio da oração. A igreja ora. A nossa igreja tem até uma experiência dessa. De um irmão que tinha um problema no joelho. Tá? Ele ia ter que operar. Tá? E a igreja orou. Nós éramos lá de Niterói. A igreja orou, como nós sempre oramos pelos enfermos. E aí o cara chegou no médico, quando fez, achava que tinha sumido. Sumiu. Não tinha mais nada. E aí ele veio falar comigo. Ele falou, pastor, não comenta com a igreja agora não, que eu quero ver se isso realmente é assim. E aí, com o tempo, ele realmente. E aí eu comentei com a igreja. Oração. Nós oramos e Deus agiu. Algo que só poderia ser curado por meio de uma intervenção cirúrgica. Esse é o nosso irmão, os irmãos sabem, Daniel, que está lá nos Estados Unidos. Veja o que Isaías capítulo 4, verso 4 vai dizer. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Nós já estamos vendo aqui uma promessa da purificação do espírito, ou seja, daquilo que ele faz, purifica o homem do seu pecado. Eu gostaria de encerrar com algumas conclusões, a partir de tudo aquilo que nós já falamos. Então, o que nós vimos? Que o batismo com o Espírito Santo consiste no momento em que o Espírito de Cristo vem habitar para sempre
no coração do crente. É isso que a Escritura vai dizer. Como selo e garantia de uma purificação dos nossos pecados e nos tornando santos como santuário do Espírito Santo. E aí nós temos Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele Cristo, fosse selado. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, 16, que é um texto que fala sobre 2 Coríntios 6, sobre julgo desigual. Lá no verso 16 ele vai dizer que o crente é a habitação do Espírito. Então ele vai dizer assim, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse. Então o crente é a habitação do Espírito. Se ele é a habitação do Espírito, ele possui o Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo. Ele tem a habitação do Espírito, ele tem o Espírito Santo. Então é impossível uma pessoa ter o Espírito Santo e não ter sido, como na expressão lá do Senhor Jesus, batizado com o Espírito Santo. Porque é aquele que convence, transforma e regenera. E a ideia da água é a ideia de purificação, do batismo. E o que o batismo com o Espírito Santo, ou seja, a habitação do Espírito faz na vida do crente? É essa habitação, ou esse batismo, que seria o momento inicial, que faz com que o crente seja unido com Cristo. É a união mística do corpo de Cristo que está sendo apresentada, manifestada, que é comparada à união matrimonial, o ato de ser uma só carne. O casamento torna o homem uma só carne com a sua esposa. A conversão, a ação do Espírito Santo na vida do crente torna o homem um com Cristo. É como nós vemos, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e 13, que vai dizer assim: porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Não existe aqui uma separação. Os crentes convertidos que receberam o Espírito Santo, ou seja, o batismo, e os crentes que têm o Espírito Santo, mas não têm o batismo. Não tem isso aqui. Ele é muito claro aqui, constitui um só corpo, em um só Espírito, todos nós fomos batizados. É muito claro, todos nós fomos batizados. Quer judeus, quer escravos, quer livres. E a todos foi dado beber de um só Espírito. A fonte é o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo, essa conversão, essa habitação, faz com que nós sejamos revestidos de Cristo. Abra aí Gálatas capítulo 3, versos 26 e 27. Veja o que o texto vai dizer. Ele vai dizer assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Não existe essa ideia de batismo do Espírito Santo ser algo diferente da conversão ou da habitação do Espírito. E esses textos aqui são muito claros com relação a isso. O texto que nós acabamos de ler, lá de 1 Coríntios, quando ele diz que todos foram batizados, Paulo vai falar em Romanos, quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Vocês não estão na carne se vocês tiverem o Espírito de Cristo. Então está muito claro aqui. Então não existe essa ideia de crentes que são batizados com o Espírito Santo e crentes que não são batizados com o Espírito Santo. Todo crente, para ser crente, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo representa a conversão. Porque o batismo com o Espírito Santo representa a habitação do Espírito no crente. E quando ele fala aqui de revestir, a ideia é de alguém que entra numa roupa, se veste, atribuindo a essa pessoa os atributos ou características de Cristo. Porque nós somos justificados e somos transformados à imagem de Cristo por meio do Espírito. Abra aí João capítulo 14, verso 16 e 17. Veja lá. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador,
a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Há uma diferença. Há duas classes de pessoas no mundo: aqueles que têm o Espírito Santo e aqueles que não têm. Quem são aqueles que têm o Espírito Santo? Quem são aqueles que são a habitação do Espírito Santo? Os crentes. Aqueles que tiveram uma conversão verdadeira, foram verdadeiramente resgatados. Quem não tem o Espírito Santo? O mundo. É simples assim. Abra João capítulo 17, versos de 20 a 23. Veja que aqui, nesse primeiro verso, ele não fala da influência do Espírito na palavra, mas está subentendido, né? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Né? Então essa palavra, ela só torna-se viva no coração do homem por meio de quem? Do Espírito. Ele fala isso aqui? Não, ele não fala isso aqui. Não há necessidade de falar isso, mas está subentendido. Né? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós mesmos, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Quem é que vai fazer essa diferença toda aqui na vida da pessoa? É a habitação do Espírito Santo. Esse intermédio de crer pela palavra, eles só vão crer pela palavra se forem convencidos pelo Espírito do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 17, 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. O que é isso? Conversão. Conversão. Isso representa a conversão. O que representa a conversão? A habitação do Espírito. O que representa a conversão na vida de um homem? A purificação do Espírito, o Espírito Santo renovando, regenerando o coração do homem. Todas essas coisas estão embutidas aqui, apesar de não serem faladas. Porque a Bíblia não é um livro de teologia sistemático. Você tem dois tipos de teologia: a teologia sistemática e a teologia bíblica. A teologia sistemática é um livro que você tem as doutrinas categorizadas, e o fundamento da Escritura. A teologia bíblica é o que você vê no decorrer da exposição. Então você vai ver na teologia bíblica justificação juntamente com santificação. Você vai ver verdades assim, providência com milagre, essas coisas juntas. Porque a teologia bíblica, ou seja, a Escritura, ela não tem o caráter de sistematizar uma doutrina como um livro de teologia. Mas todas essas doutrinas estão aqui, presentes. E é interessante por quê? Porque a Escritura vai dizer que a habitação do Espírito vai redundar em santidade. Essa é a marca do Espírito Santo na vida do crente. Não é sinais, não é falar em línguas, não é profetizar, que eu não sei o que eles dizem com relação a profetizar, porque profetizar para eles é falar do futuro, falar o que vai acontecer. Mas isso não é profecia. Profecia na Bíblia é pregar a palavra de Deus. Você vai numa igreja pentecostal e fala, vamos dar o irmão vai dar um testemunho. Aí o cara vem falar da vida dele. Testemunho na Escritura é pregação do Evangelho. Olha a discrepância. É pregação do Evangelho. Quando ele diz, vós sereis minhas testemunhas. Eles iriam pregar o Evangelho. Não é testemunhar, a minha vida era assim, aí Cristo fez. Aí fala da macumba, do não sei o que, da pornografia que viveu, aí Cristo me salvou. Isso não é testemunhar. Quando a palavra fala em testemunho, ele está se referindo à pregação do Evangelho. Veja o que, terminando, Romanos 8, verso de 8 a 11, vai nos dizer. Aqui você vai perceber que a habitação do Espírito vai redundar em santidade. Essa é a marca do Espírito Santo. Como eu reconheço que uma pessoa tem o Espírito Santo? Pela fé e pelas obras. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito.
se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Essa expressão de vivificar é dar vida, está relacionada à santidade de vida, por meio do seu Espírito que habita em vós. Então, queridos, eu gostaria aqui de encerrar dizendo o que nós acabamos de dizer. Resumindo, né? O que é o batismo com o Espírito Santo? É a conversão. É o momento em que o homem responde positivamente. A gente pode dizer que seria um momento pontual, que representa o lavar purificador do Espírito Santo, purificando o homem dos seus pecados e justificando ele em Cristo agora, daqui em diante. Esse é o ministério do Espírito Santo, utilizar a palavra para convencer do pecado, para guiar na verdade e como instrumento santificador na vida do homem. É aquela vozinha que você tem dentro de você que diz assim: não faça isso porque isso é pecado, porque isso desagrada a Deus. Essa é a voz do Espírito Santo que habita no coração do crente. O Espírito Santo, ele também faz conhecer as verdades de Deus. Ou seja, ele guia na verdade. Então, qual é o ministério do Espírito Santo, claro, hoje, no Novo Testamento? Se resume à pregação da palavra e os frutos dessa pregação. O ministério do Espírito Santo é o ministério da pregação da palavra. Por quê? Porque por meio da palavra, com a ação do Espírito Santo, o homem é renovado, ele é regenerado, ele é santificado e ele é guiado na verdade. Esse é o ministério do Espírito Santo. Não é falar em línguas, né? Não é fazer milagre, não é nada disso. Apesar que essas coisas foram feitas pelo poder do Espírito, era o Espírito Santo de Deus, ou o Espírito de Cristo, que fazia com que essas coisas acontecessem. Como, por exemplo, aquele momento em que Pedro e João, se eu não me engano, acho que são esses dois, entram no templo, e aí um cara está ali sentado, um coxo lá, um paralítico, e aí ele assim, levanta e anda em nome de Jesus. Aquela coisa toda. Não, Samuel que faz isso, né? Eu falei, cara, o que vocês estão pensando? Não houve nada demais, não fiz nada. Eu não fiz nada aqui. O que aconteceu foi pelo poder de Cristo. Então, provavelmente, no momento que aqueles homens estão entrando na igreja, o Espírito Santo falou para aqueles homens assim, para João, cura esse homem. E aí eles vão e curam esse homem. Pelo poder de Cristo, não o poder deles. Porque tudo que eles faziam pelo poder do Espírito. Então, era um poder que não era deles, mas que era dado a Deus, foi dado por um determinado tempo, para que eles operassem essas coisas com um simples propósito, da pregação da verdade, para que os incrédulos aprendam isso. Milagres na Bíblia é para aqueles que não creem, porque o crente não vive por aquilo que vê, mas vive por fé. Vive por fé. Então, os milagres serviam para acompanhar a palavra de Deus, para que as pessoas reconhecessem que aqueles homens eram enviados de Deus e que aquela palavra era a palavra de Deus. E que eles deveriam se submeter a ela, porque era Deus que estava falando. Alguém tem alguma pergunta sobre o que eu falei? Alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar, ou depois me pega aí no meio dos cantos. Amanhã a gente vai continuar esse estudo, né? A gente vai apresentar os momentos em que as pessoas são batizadas, e aí acontece línguas, né?
e eles profetizam. Profetizar ali é pregar a palavra, tá? E eles começam a pregar, falar das coisas, das grandezas de Deus. É isso que ali em Atos você vê quando as pessoas estavam profetizando. Tá? E os momentos que não aconteceram. Porque tem momentos ali que você vê claramente Paulo, o grupo de Paulo batizando, os discípulos batizando, Filipe batizando o eunuco, e não teve nem línguas, nem profecias. Mas existiram alguns elementos que aconteceram e eram necessários em todos eles para que eles fossem batizados pelo Espírito de Deus, ou seja, fossem convertidos pela palavra. E é isso que a gente vai ver. Né? Por isso essas diferenças. Cada um tem uma explicação. Eu não vou apresentar todas aqui, né? O estudo que eu tenho sobre isso, eu apresento todas as ocorrências de batismo que você vê e que você não vê ali em Atos, e falo sobre cada uma delas. Tá? Mas é um estudo muito extenso. Né? Então, eu só vou dar um geralzão dele, apresentando esses momentos mais pontuais. Tá? Vamos orar então, para a gente encerrar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e te pedir que o Senhor esteja nos dando graça, Senhor Deus, para fazer com que o nosso coração, Senhor Deus, receba a tua palavra sem restrições, ó Senhor Deus. Que teu Espírito Santo esteja agindo, Senhor, iluminando a nossa mente, Senhor Deus, porque são muitos anos, ó Senhor Deus, de ouvirmos determinadas coisas que distorcem, que inicialmente parecem ser, Senhor Deus, verdade, parecem, Senhor Deus, serem extraídas da Escritura, mas são distorções dela. E aquelas coisas ficam na nossa cabeça, e a nossa prática de vida, Senhor Deus, gira em torno disso, de falsas verdades. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor esteja transformando a nossa prática, Pai, por meio do conhecimento que nós temos, Pai, da palavra de Deus. Que o Senhor esteja nos dando, Senhor, no momento devido, o entendimento, Senhor Deus, de tudo aquilo que a tua palavra nos fala a respeito da tua pessoa, do teu reino e de nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.